Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa oficina, um momento de aprendizado direto com profissionais especializados que vão dividir seus conhecimentos e ensinar novas técnicas, saberes e fazeres. Afinal, aqui estamos sempre prontos para aprender, discutir e desenvolver novas habilidades. Esse espaço é uma iniciativa do projeto LabFaz, com fomento da Secretaria de Turismo, realização da ONG Acesso e apoio do Backstage Brasília e Infino. Guia LabFaz para novas práticas e convivência. Desligar o microfone, fique atente. Ao entrar na sala, desligue o microfone e abra sua câmera. Respeitar a inscrição. As aulas têm um momento de perguntas e inscrições para a fala. Todos têm interesse em compartilhar suas dúvidas e experiências. Por isso, é importante respeitar a ordem das inscrições quando quiser falar. Quando quiser falar, se inscreva ou levante a mão pelo aplicativo Zoom. Não interrompa a fala, as falas, principalmente das minhas. Se precisar falar, se inscreva, levante a mão, espere ser chamado. Vamos respeitar as falas de todos os alunos presentes, sem cortar ou interromper alguém. Quando tiver uma mina ou pessoa não binária falando, deve-se ficar ainda mais atente. Se houver uma interrupção, não se justifique, apenas pare e deixe a pessoa continuar. Cuidado com o tempo de fala. As perguntas são essenciais para o desenvolvimento da aula. Por isso, quanto mais perguntas, melhor. Tem que ser breve em sua troca. Respeite o tema da aula. Todos gostamos de aprender cada vez mais. Porém, é importante evitar sair do tema da aula quando for fazer sua contribuição. Respeite os professores. A sala de aula é uma grande troca de conhecimento. Professores também precisam ser respeitados, pois todos estão aqui em constante aprendizado. As aulas são gravadas. Caso perca uma parte da atividade, você terá acesso a esta no YouTube do LabFaz, junto com muitas outras. Aproveite para ver outros conteúdos. Guilherme, passa a palavra para você, meu querido. Bom. Então, gente, obrigado. Estava com fone, mas eu não estou usando o microfone, não. Eu estou aqui, vou abrir a apresentação. Muito contente de estar aqui. Falaremos dessa vez de empreendedorismo e de inovação, né? São os dois temas que a gente vai falar hoje. E eu vou começar dando um apanhado primeiro da inovação, que a gente às vezes tem uma tendência a achar que é uma coisa mais complexa do que de fato é. E aí, nesses 2 dias, a gente vai poder discutir sobre isso. Então, eu vou compartilhar aqui. Tá? Então, primeiro vamos falar, são duas coisas que estão muito interligadas. Primeiro, vou me apresentar novamente, não sei se todo mundo aqui me conhece, já viu as outras aulas. Meu nome é Guilherme Mendes, eu sou formado em administração de empresas, fiz um MBA em projetos, depois agora estou fazendo o MBA em marketing, branding, growth hacking. Trabalhei no Sebrae como funcionário do Sebrae de 2008 a 2012. Depois eu pedi demissão para voltar no Sebrae como consultor. E agora eu sou consultor e instrutor também de empreendedorismo, de marketing digital. E quero aqui compartilhar. Também tem uma ligação com o segmento da cultura, muito antes de eu ser palestrante de marketing digital e empreendedorismo. Eu trabalhei muito tempo e ainda trabalho como DJ. Uma das pessoas que comecei ao movimento de música eletrônica em Brasília, na época do disco de vinil e das correrias inacreditáveis ainda de equipamentos. E o mundo antes da internet. Então, eu vou tirar aqui a minha câmera. Vou tirar essa aqui. E aí o que acontece? Eu tenho uma experiência em relação às empresas e ao segmento da economia criativa nesse mercado. Tem uma série de opiniões, uma série de coisas.
A gente falou no começo de como que é a MPE, a microempresa, o MEI, surge, como é que é o processo de formalização, como é que é um pouco do planejamento, e agora a gente vai entender a figura do empreendedor. O que é o empreendedor? Como a gente vai falar do empreendedorismo e da inovação, eu vou deixar essas duas questões bem próximas, porque elas são quase interligadas. Normalmente, são empreendedores que inovam. A gente vai falar bastante disso. Então, para a gente desmistificar algumas questões, vamos entender, né? Por que a gente precisa inovar, por que as empresas inovam e qual é a necessidade efetiva de... deixa eu botar ali que é uma sala de espera. Então, a inovação ela surge muito da necessidade. Né? No começo, quem lembra desses mouses, o mouse era uma coisa completamente diferente. Hoje o mouse é uma coisa que ele é Bluetooth, no próprio mouse você pode comandar o seu mouse, dependendo do seu mouse. Então. Mas a inovação, normalmente, é uma necessidade atendida no mercado. Dificilmente algum produto é inovador e, ao mesmo tempo, ele não é aceito no mercado. Se ele não é aceito no mercado, não é inovação. Pode ser uma invenção criativa. Mas a inovação é fazer alguma coisa que podia já até existir de forma diferente. De fato, é agir. Não é só imaginar. Não é só pensar. Então, inovação precisa de ação. Então, exemplos múltiplos de entrega, as mudanças que aconteceram no segmento de entrega, muitas inovações. Eu tenho certeza que isso vai ser uma coisa que, em breve, vai ter muito mais inovação quando a gente começa a falar da questão das entregas. E até um risco, gente, assim, eu analiso sempre do lado de ameaças e oportunidades, do fator externo que você não controla. O fator externo, existem ameaças, também existem oportunidades. Quem está vivendo e está se dedicando a viver exclusivamente da entrega, desse serviço de entrega, o motoboy, o cara da bicicleta, eu ficaria atento com as coisas que podem acontecer, inclusive da entrega que já está sendo testada, entrega via drone. Então, as empresas elas sempre vão ter essa tendência de querer cortar custo e aumentar a inovação. Quer dizer, por conta de uma inovação, elas vão abaixar o custo. Né? E a gente precisa ficar muito atento a isso. Então, inovação é a marca do século XXI. E o que vai vir ainda, gente, na questão da competitividade e inovação, e a gente às vezes relaciona a inovação muito à tecnologia. E a gente vai tentar desmistificar isso um pouco hoje, que não é toda inovação que é de base tecnológica. Uma das empresas mais inovadoras que existem no mercado, a que tem mais patente possível imaginar no mercado, é a 3M. Muitos de vocês devem conhecer a 3M. A 3M, ela lança uma série... Oi. Alguém falou? A 3M lança uma série de produtos inovadores sem necessariamente serem de base tecnológica. O principal deles que me vem na cabeça é o post-it. O post-it foi uma invenção, uma patente. Hoje em dia todo mundo pode fazer, mas teve uma época não, que era uma invenção, uma patente da 3M. Bucha. A 3M fez muita coisa que a gente pode imaginar e não necessariamente são coisas de base tecnológica. Então, a inovação, gente,
ela é fundamental e vai ser fundamental cada vez mais para a competitividade e para o lucro. Duas coisas a gente entende que vão impactar diretamente a lucratividade das empresas. Uma delas é o poder e a cultura que ela tem para inovar, e a outra é se a empresa está preparada para esse ambiente de mudança. Né? São essas duas questões. Ela está preparada para vir num ambiente incerto e ela está preparada para viver a questão da competitividade. E a questão do ambiente incerto traz uma outra questão também. Se o ambiente é incerto, as pessoas estão decidindo aonde vão botar o dinheiro, se a marca, a empresa, não tem um propósito claro, não tem um porquê ela faz as coisas e o porquê ela existe, ela está também atrás. Tem uma pesquisa que diz que as empresas que têm propósito, elas têm 400% mais de lucro atualmente. Então, não é uma questão só que é uma moda, que é legal. Não, é uma questão de lucratividade. Então, inovação e a questão da flexibilidade e do propósito são as coisas que devem ficar muito... são as coisas mais importantes para as empresas se diferenciarem nesse futuro que está vindo. Então, como eu disse, o elemento diferenciador das empresas é a inovação. Então, tem segmentos, por exemplo, sabão em pó. Sabão em pó, ele já passou daquela percepção de qualidade. Todo mundo percebe que o sabão em pó tem qualidade. O que o sabão em pó vai fazer agora? Ele vai fazer pesquisa, desenvolvimento e criar inovações. São as inovações que vão fazer ele se diferenciar no mercado. Não adianta mais ele falar que tem qualidade. Tem que dizer que dura 24 horas, que tira as manchas mais difíceis, que não remove as cores das roupas. Você entende? São elementos de inovação de produto que eles fizeram, que a gente vai conversar sobre os tipos de inovação, que vão ser cada vez mais identificados como os diferenciais das empresas. Então, inovação para competir. Então, a razão que você vai buscar inovar é para ter competição. Então, gente, imagina só como é que as coisas são, né? O valor do produto, do serviço, isso vai ser refletido pela quantidade de inovação e inteligência que você colocou naquele produto, naquele serviço. Se é uma coisa muito específica, muito bem feita, a chance de ter muita inovação e inteligência é maior. A chance de você cobrar um valor maior também é maior. Então, o que a gente tem que entender é que a maneira que a gente pode inovar é variada. Então, por exemplo, você pode inovar aqui no produto, como guardar o produto. Então, a gente teve uma evolução de como você armazena as coisas. A cada dia que a gente ganha qualidade em como armazenar e como preservar as coisas, né, a gente está aumentando o valor percebido pelas pessoas. Então, a gente tem um desafio muito grande no Brasil. O Brasil é um país muito curioso, a gente vai discutir isso. É um país que tem muitas questões particulares. Né? E o desafio para o Brasil é a consciência de como inovar traz valor. E a gente vai tirar um pouco desses mitos que inovar simplesmente é você gastar dinheiro em tecnologia. Né? Então, o primeiro desafio é entender que a gente precisa ter essa consciência que quanto mais inovação, mais valor. Então, o Brasil precisa ter o espírito da inovação. Eu acho que isso é um caminho que a gente tem que seguir. Juntando isso, não sei se vocês estão vendo na frente, com a capacidade de inovar, você consegue ter essa equação bem resolvida.
Qual é a equação? Ter um espírito inovador. Só que só ter espírito e não ter capacidade de inovar não adianta. E esse desafio é um desafio principalmente de país, né? Não existe sociedade inovadora sem espírito de inovação. Não existe. Ninguém do nada vai começar a inovar se não tem uma coisa ali por trás, que é um espírito, é uma vontade, né? Só que, aliada ao espírito e à vontade, precisa existir a capacidade. O terreno tem que ser fértil para fazer isso, tem que ser propício, isso tem que ser valorizado, isso tem que ser incentivado. E a gente sabe que no Brasil ainda não é muito. Então, no geral, existem alguns mitos das empresas que já estão acomodadas, né? Ele é muito criativo, o produto dele é único. Essa história é muito boa, gente. Vamos pensar. Uma empresa, não sei quem aqui conhece, mas quem é da época que teve que revelar filme fotográfico, lembra. O caso mais famoso é a Kodak. A Kodak, até a década de 80, começo da década de 90, a Kodak dominava o mercado de fotografia. Só que, na verdade, a Kodak ela dominava o mercado da revelação de fotografia, né? O papel, todo aquele processo. Aquilo ali era muito lucrativo para a Kodak. A Kodak, por força do destino, ela tinha máquina fotográfica. Mas o que aconteceu com a Kodak hoje? E a Kodak é o exemplo clássico da empresa acomodada. E muito mais que acomodada, a Kodak foi alertada. Muito mais que alertada, um funcionário da Kodak mostrou para os caras que mandavam na Kodak o que poderia acontecer. Ele criou a primeira câmera digital. Engenheiro da Kodak. Quando ele mostrou isso para o pessoal da Kodak, o pessoal da Kodak falou, cara, olha isso, não tem o menor sentido. Não vai dar em nada, sabe? As pessoas não vão largar o filme fotográfico. O produto é único, né? Eu sou criativo. E isso levou a Kodak a perder o bonde da história e de ter deixado de viver um momento inicial para outras empresas de fotografia que vieram e investiram no digital e acreditaram no digital. Kodak hoje, não sei nem se existe mais, ela deve existir, mas de uma forma completamente diferente, né? Uma outra coisa que pode acontecer, e isso na pandemia ficou muito claro, essa questão, não domino tecnologia, não sou grande, não tenho apoio, é muito caro. Então você se acomoda nessa percepção. Não, isso aqui não é para mim, não vai dar. E foi engraçado que ontem eu estava dando uma aula para o pessoal, que é uma turma de paisagistas e decoração de interiores, esse tipo de segmento. Eu fui mostrar para eles o que aconteceu no segmento deles, principalmente na questão do paisagismo, do jardim vertical, de você fazer sua própria horta, na pandemia. Eu, sinceramente, não tinha imaginado, na hora que eu comecei a pesquisar, que aquele segmento tinha sido impactado na pandemia. E foi muito impactado. O que eu observei? Eu olhei o número de buscas do Google da palavra-chave jardim vertical. Era impressionante que a curva do jardim vertical ela se assemelhava à curva. Claro que ela não tinha um pico tão grande como o pico da epidemia, mas ela começou a subir em março de 2020. Ela vinha num patamar, em março de 2020 ela subiu. Ela foi tendo uma
subida até agosto de 2020. Em agosto de 2020, ela começa um movimento de queda. Até que em novembro e dezembro de 2020, no momento que a gente está com a pandemia menos agressiva, estava morrendo tanta gente naquele momento, a busca caiu no mesmo patamar anterior. Curiosamente, fim de janeiro, começo de fevereiro, pum, começa a subir de novo. Eu, que sou um cara que trabalha com tecnologia, marketing, empreendedorismo, aumentou muito a minha demanda de trabalho por empresas que antes não dominavam, diziam que não dominavam tecnologia, que não iam para a internet, não tinha apoio, era muito caro, vinha com esse argumento, e que hoje ele percebeu que ele não tem outro caminho a não ser ir para a internet. Então, é muito complicado a gente ficar preso nesses conceitos, né? Então, uma outra coisa, os meus colaboradores são pagos para produzir. Então, tem gente lá que é paga e vai fazer isso, e o meu negócio vai deslanchar com isso. Eu acho muito difícil isso acontecer. Eu acho que, por mais que você pague colaboradores, por mais que você tenha pessoas que trabalhem com você, o papel não é deles, né? O papel de ser o norte, essa é a diferença clássica, né? Como a gente está falando de empreendedorismo, do papel do líder, né? E já dei muita aula de liderança e tento mostrar para as pessoas, e é engraçado que a gente fica olhando exemplos de pessoas que não são líderes, eles são chefes, né? E eu acho que o papel do chefe hoje em dia está muito tá fora de moda você ter um papel desse de chefe. Eu lembro de um cara que eu conheci que ele falava, ele fazia questão que os funcionários dele chamassem ele de chefe. Se isso fosse suficiente para sucesso de empresa, não é fácil, né? A diferença de você ser líder e você ser chefe é muito grande. Eu percebo claramente o que é o chefe. O chefe é aquele cara que você quer ver longe. Chefe é aquele cara que, se possível, você vai ficar na sua, não vai querer trocar ideia, né, com ele, trocar experiência. Já o líder é aquele que exerce autoridade. E a autoridade é muito mais do que o cara que manda. É o cara que inspira. É o cara que as pessoas falam, não, cara, se ele me pedir isso aqui, cara, eu vou fazer, eu vou entregar. Porque esse cara aqui é o cara que eu compreendo que é o cara que vai mudar a minha realidade, que me inspira. Então, tem posturas muito negativas de empreendedor, né? O cara que é o paizão, sabe? Não tem que ser pai de ninguém, sabe? Você tem que ser inspiração, líder. O cara que mais faz, o cara que mais trabalha, o cara que mais se dedica. Então, por mais que você pague colaboradores para produzir, você tem que fazer muito mais que eles. O negócio é seu. Não espere que as pessoas façam mais do que elas, do que você. Dificilmente elas vão fazer mais que você. Então, uma outra coisa que é esse mito, né? O meu mercado já está estável, eu já ganho o suficiente, está tudo resolvido. E aí, qual é a experiência que eu posso trazer para vocês? A Kodak, né? Mercado estável, desapareceu. Dois negócios que foram muito disruptivos na inovação. Um deles é o Airbnb. O Airbnb, para quem não conhece, é um aplicativo que você aluga quartos, e normalmente esses quartos são na casa de pessoas. Só que as coisas, quando você imagina, quando você coloca para funcionar, são coisas diferentes. Então o Airbnb entrou para ser uma alternativa de um valor mais baixo para quem não queria ficar em hotel, né? Não, queria ficar num lugar mais simples, não sei o quê, numa cidade e tal.
como Brasília, por exemplo, que é uma cidade onde o hotel é super caro, então você podia ter uma alternativa dessa. Ele entrou no mercado e a inovação foi tão grande, no sentido de você alugar, saber ver as fotos, facilidade de pagar, de desmarcar. Foi uma inovação tão grande que isso afetou demais o mercado tradicional da hotelaria. Os hotéis sentiram muito a chegada do Airbnb. E o pior, o Airbnb começou a contribuir para lugares mais ricos para um processo de gentrificação. O que seria a gentrificação? Era o aumento exagerado dos preços dos lugares que obrigariam as pessoas que habitavam aquele lugar inicialmente a ter cada vez ir mais longe, porque começam a ficar muito caros. Então tem muita gente comprando apartamento nas grandes cidades da Europa para fazer de investimento de Airbnb, tirando a possibilidade do cara que mora no bairro morar ali, porque só vai ter turista agora, pagando uma fortuna para o cara que é o dono. Isso desestabiliza um pouco o mercado. Então, essa empresa, os hotéis, muitos deles já podiam achar que estava um mercado estável e suficiente e veio com essa reviravolta. A outra questão foram os taxistas, né? Os taxistas que no Brasil mais, né? Mas também no exterior, tratavam mal as pessoas, reclamavam, não sei o quê, tinha um mercado totalmente dominado por eles. De repente viu o surgimento de um aplicativo que facilitava o pagamento, que você ficava acompanhando onde estava, sabe? É uma outra inovação disruptiva. E aí, isso mudou completamente o segmento e o mercado dos taxistas. Mudou ao ponto dos taxistas começarem a atender as pessoas bem, né? E aceitarem cartão. Quer dizer que eles não faziam o menor. Eles não tinham o cliente como o foco, né? Então, vamos entender. Então, Guilherme, eu estou falando o quê? De inovação. E aí a gente sempre tem essa tendência de pensar que a inovação é simplesmente uma inovação de base tecnológica. Então vamos pensar, a empresa acomodada, essa do meio, é aquele móvel simples, né? Um móvel tradicionalzão, e não sei o que e tal. Se eu fosse falar em como eu poderia inovar para deixar de ser uma empresa que vende um móvel tradicional, eu poderia pensar, nesse caso da empresa 1, que ela traz uma inovação de produto ou uma inovação de serviço. E o que seria isso? Seria você fazer a mesma mesa de uma maneira, de repente, 10 vezes mais barata. Você descobriu um produto, não sei das quantas, você fez uma parceria com não sei quem, isso baixou o seu custo, você talvez investiu em design, fez o design ser mais caprichado, e isso, de fato, trouxe um retorno financeiro. Então, por isso que eu estou te falando. A inovação, ela não pode ser só uma boa ideia. Olha só, eu tinha essa mesa tradicional, eu comecei, de repente, a botar um monte de coisa nela. Ficou legal pra caramba. Mas vem cá, você vendeu essa mesa muito mais? Não vendi nada. Então, você não inovou. A inovação de produto acontece... Quer ver uma inovação de produto muito clara? O smartphone. O smartphone. Antes, a gente vivia na época do telefone, celular, aquele Nokia, que a gente jogava o jogo da cobrinha. Isso é uma coisa. Quando surgiu o iPhone e quando surgiu o smartphone, é o mesmo produto, telefone. Só que completamente diferente. O celular foi uma inovação lá no começo, passado um tempo ele deixou de ser uma inovação de produto, ficou comum, até que veio o iPhone e trouxe uma nova perspectiva inclusive de você não ter nem aqueles teclados, porque isso era uma coisa engraçada.
Muitas empresas de telefone que estavam buscando melhoria do telefone, um exemplo para mim é aquele BlackBerry, que ele, cara, tinha umas 300 teclas no telefone, sabe? E aí vem um telefone que não tem tecla, que é só a tela, e isso é uma inovação de produto. Também você pode fazer uma inovação de serviço. O serviço delivery já existe. Se o delivery começar a ser feito via drone automatizado, será uma e isso tiver aceitação popular, isso vai ser uma inovação de serviço. Só que aí você pode pensar, poxa, eu posso inovar de uma outra forma. Como? A inovação de processo. O que seria uma inovação de processo? Eu comecei a usar uma metodologia específica de qualidade total. Então, eu não tenho mais perda, eu estou usando o meu produto que eu extraio da natureza sem danos e faço ele de uma maneira mais econômica, onde eu desgasto menos a natureza, para entregar uma mesa boa. E essa mesa também tem um sucesso de vendas. Você inovou o quê? Você inovou no processo, na maneira de fazer. Você fez a mesma coisa com um processo diferente, né? E esse processo te fez ter mais resultado, e aí você conseguiu inovar. Excelente. Então, aqui a gente já viu na inovação do produto e serviço a inovação do processo. A do produto, serviço e a do processo, beleza, elas podem envolver em algum momento uma base tecnológica. Mas você pode fazer também uma inovação mercadológica. O que seria uma inovação mercadológica? Uma nova maneira de atender no mercado. Nesse exemplo aqui, você poderia criar um ambiente onde você faz atendimento online, onde você faz projeto lá no site, né? Você faz uma questão onde a maneira que você está atendendo ao mercado virou uma maneira inovadora, porque você teve mais sucesso com isso. Muita empresa, por exemplo, empresa de consultoria financeira, já tinha empresa de consultoria financeira há muito tempo, certo? Quando algumas empresas começaram a fazer uma forma diferente de atender o cliente, por exemplo, a Empíricos, ela começa a fornecer para o cliente de graça uma série de dados, uma série de coisas, forma de atendimento diferente, uma forma de captação diferente. Ele inovou na forma dele atender esse mercado. E, por último, um exemplo é uma inovação organizacional. O que é isso? É uma inovação dentro da própria organização, onde você conseguiu, de repente, pegar uma área de pesquisa e desenvolvimento, juntar com uma área de vendas, com uma área de marketing, conseguiu otimizar o estoque, que ele antes era totalmente, por exemplo, a Amazon. A Amazon, hoje em dia, a Amazon é uma empresa, não é uma empresa de comércio virtual, a Amazon é uma empresa de logística. Aliás, tem uma empresa de logística que a gente, às vezes, pouco sabe, é a Domino's, a pizzaria. A Domino's, para mim, ela não é uma loja de pizza, é uma empresa de logística. Se você for ver como é que é o sistema que eles fazem, ali é uma inovação organizacional. Como é que eles recebem o pedido, como é que ele comunica com o cliente, como é que isso entra na linha da montagem deles, e quanto tempo que ele te entrega, ele tem um compromisso de entregar rápido, né? Domino's, quando chegou, não sei se foi o Domino's ou Pizza Hut, acho que era o Domino's, tinha um compromisso de entregar até 30 minutos a sua pizza, né? Isso é uma inovação organizacional também. Vamos. Então, o empreendedor precisa entender que o mundo que a gente vive, e a gente trabalha isso, chamando isso de
que a gente faz um gráfico, né, de 4 partes, né, 2 para cá e 2 para cá. 2 em cima e 2 embaixo, né, faz um cubo com 4 quadrados. Assim. É um diagrama, né, uma análise SWOT, que a gente chama, que é em inglês, forças, fraquezas, ameaças e oportunidades. No Brasil também dizem também a FOFA, que eles chamam, né? Então, uma análise de oportunidades, ameaças, forças e fraquezas, o que ela diz? Que a gente tem questões internas, que são as nossas forças, que é o que a gente é bom. Eu sou bom em comunicação, eu sou bom em tal atividade. Aí você tem as coisas que você sou bom em design, sei lá. Sou bom tecnicamente no que eu faço. Eu sei muito bem, eu conheço muito bem a questão do que eu faço. Então, isso é uma força. E uma fraqueza? Eu não sei trabalhar na internet. Eu não faço controles financeiros. E aí são fraquezas. Mas você entende que essas questões são internas? Você pode melhorar o controle das suas finanças. Você pode melhorar os pontos fracos. Você pode também reforçar os pontos fortes. Porque essas questões são internas. Agora, as questões externas, que as empresas normalmente interagem, são com o quê? Com oportunidades e ameaças. O que seriam oportunidades? Oportunidade, de repente, você é um cara que compra produto importado, começa a ver o dólar ficando mais barato, né? Começa a importar mais, porque você está vendo a oportunidade de vender mais. Você mora numa rua, não tem nenhuma padaria, né? Aí você pensa, poxa, de repente aqui é uma oportunidade. Talvez uma loja de pão funcionasse aqui. E o empreendedor enfrenta inúmeras ameaças. Inúmeras. A primeira central que muita gente reclama é falta de crédito. Experimente você ir no seu banco, ficar botando para render R$ 100 que você bota, daqui a um ano, sei lá, vai ser R$ 112, 115. E experimente ficar devendo para o seu banco R$ 100 durante um ano. Vão chegar a milhares de reais, né? Você vai, de repente, está ferrado. O crédito aqui existe essa que a gente chama de spread bancário, que é o quê? O spread é a diferença, né? De quanto quando você deixa seu dinheiro no banco, quanto o banco te paga, e de quanto que você precisa do banco e do quanto que o banco te cobra. Essa diferença é chamada do spread. Então, a gente tem um spread bancário no Brasil muito alto. O custo do crédito aqui no Brasil é muito alto. O crédito no Brasil ele é usado para financiar grandes empresas e, às vezes, não é direcionado para as micro e pequenas empresas, que precisavam, de repente, de capital de giro, de dinheiro para investimento, para crescer com o negócio. Só que quem emprega no Brasil 60% é o pessoal da micro e pequena empresa. E aí a gente tem uma outra questão que a gente tem que estar muito atento no Brasil. A questão tributária. O Brasil talvez seja o país que tem a tributação mais doida do mundo. Costumo dizer que a gente cobra um imposto de um país miserável, né? Quer dizer, cobra o imposto de um país rico, milionário, e entrega para a sociedade como se a gente cobrasse impostos de um país miserável. Isso tudo é uma ameaça externa. Se você não controla quanto que o banco vai abaixar de taxa de juros, quanto que o Banco Central vai abaixar de taxa de juros, você não controla. Quanto que o governo vai impor de tributação, você não controla. E a burocracia, assim, para
tanto para você abrir negócio, para você fechar negócio, o MEI ainda é uma questão muito mais fácil. Mas, se você já precisou de algum alvará físico, você já enfrentou a burocracia de você fazer vistoria, esse tipo de coisa. Uma outra ameaça é a tecnologia da informação, né? E aqui também está falando da questão da gestão, que isso é uma ameaça da empresa, né? Não que seja uma ameaça do planejamento estratégico. Então, a empresa também enfrenta de ameaça a falta de gestão e de tecnologia da informação, falta de controles. Uma outra ameaça é a capacidade de inovar, é muito baixa. A gente, no Brasil, o mercado e a concorrência, de outro lado, mercado e a concorrência são fatores que a gente precisa estar sempre ligado. Eu falo isso toda aula. Se eu já falei em alguma, eu repito. O grande concorrente da Cacau Show, parem e reflitam. Quem é o grande concorrente da Cacau Show? Muita gente, nesse momento, pensa a Cacau Show, a Chocolates Brasil, a Copenhague. E a gente tem a tendência a imaginar que o concorrente é a pessoa que faz o mesmo produto que a gente. Mas não necessariamente. Por exemplo, para mim, o grande concorrente da Cacau Show, para mim não, né, gente? Isso é uma coisa reconhecida no mercado. O grande concorrente da Cacau Show é a Boticário. Agora talvez você tenha feito uma cara de espanto, mas como assim a Boticário? É porque eles são concorrentes no mercado, no segmento de presentes. A gente está disputando R$ 100 que o cara tem. Ou ele vai gastar no presente no chocolate, ou ele vai gastar no presente no perfume. Mas os R$ 100 é o mesmo. Ele saiu disposto a comprar um presente. Onde ele vai gastar, aí. Então a gente não pode achar que, na verdade, a nossa concorrência é simplesmente aquela pessoa que faz o mesmo produto que você. Né? Uma outra ameaça, a escolaridade, para o bem e para o mal. Como assim? Para o bem, se a gente tiver uma série de gente escolarizada, vai ser um cenário maravilhoso. Né? Mas aí você tem que ter mais capacidade ainda de inovar, porque o seu concorrente, o mercado, está todo mundo também bem preparado. E a ameaça da baixa escolaridade é a ameaça, às vezes, de não conseguir colaboradores que consigam executar as tarefas que você precisa porque eles não têm capacidade técnica. O Brasil deve ter uma carência de uma série de profissões. Por exemplo, a programação. Eu acho que tem muito programador que está com uns 3 currículos de emprego para escolher onde que vai. E as empresas buscando as pessoas. Então, a cooperação também, e a falta dela, pode ser uma ameaça. A falta de cooperação da empresa vai te derrubar, e a cooperação entre os consumidores também pode te derrubar. Eu imagino um mundo que dentro em breve ninguém aceite comprar mais produtos de empresas que simplesmente usem a mão de obra infantil, usem trabalho escravo. Eu espero muito que o consumidor perceba que é ele que tem o poder. Então, como eu disse, não existe sociedade inovadora sem ela ter ambiente favorável à inovação. Por isso que existem algumas práticas que são favoráveis. Uma delas é um ambiente favorável, onde exista apoio, exista pesquisa, exista vontade, existe política pública,
para você criar um ambiente favorável à inovação. Precisa ter ambiente de negócio, porque precisa da existência do cliente. Que se é muito mercado, onde o cliente não exige muito, não está nem aí, esse mercado tem uma tendência, esse negócio, a não ter práticas inovadoras. A gente precisa de muita qualificação. Então, a educação é fundamental, a educação de base, a educação depois do ensino médio, a educação superior e, inclusive, também mestrados e doutorados. A gente tem que estar com um ambiente onde todos estejam qualificados. A gente precisa reconhecer quem inova. É um caso famoso que aconteceu, que depois vocês podem pesquisar na internet, é que o cara que inventou o BINA, hoje pouca gente conhece o BINA. BINA é B identifica A. O que é isso? Quando alguém liga para a gente e a gente reconhece o número de telefone de quem está ligando. Isso é uma tecnologia que foi inventada no Brasil. O rapaz, eu acho que chama Nicolau. Ele inventou isso no final da década de 80. Tinha um aparelhinho que alguém ligava, aí aparecia o número de quem está ligando. Por isso que o nome chamava BINA. B identifica A. Esse cara, por conta de um ambiente não favorável à inovação, ele teve muita dificuldade em patentear no momento correto. Ele sofreu muita pirataria, as empresas usavam isso sem pagar royalty. Ele não teve reconhecimento da inovação que ele fez. Não teve reconhecimento de mercado, não teve reconhecimento... Ele não conseguiu ficar rico porque o negócio... todo mundo tinha que pagar para ele, não era só algumas empresas. Todas as empresas que utilizavam essa tecnologia tinham que pagar. E depois virou isso para as operadoras de celular. Então ele ganhou royalty, mas ele podia ter ficado multimilionário. Multimilionário. Ele ganhou dinheiro, mas assim, não foi reconhecido. Pouca gente ainda tem sabe dessa história. A gente precisa ter um ambiente de aprendizado constante. Não adianta a gente achar que vai ter uma sociedade inovadora se a gente não tem um ambiente favorável onde o aprendizado aconteça, onde a gente valoriza os professores. Isso é engraçado, né? Que no Japão eles reverenciam o professor da mesma maneira que eles reverenciam o imperador. E no Brasil, não posso nem falar que o Brasil não reconhece que o professor é uma das profissões que mais tem reconhecimento no Brasil. Mas o reconhecimento é muito mais das pessoas, da sociedade, da importância, do que o reconhecimento dos governos, né? Então, uma prática favorável à inovação é o compartilhamento. Muitas pessoas dizem, não vou contar para ninguém a minha ideia maravilhosa. Conta a sua ideia. Discute ela com pessoas que têm, talvez, possibilidade de ser o seu cliente. Valida a sua hipótese. Será que isso aqui é verdade? E compartilhando ideias nesse mundo conectado, você pode descobrir coisas que tragam muita inovação para o seu negócio. E, por último, nesse negócio, uma prática favorável é a proteção do conhecimento. Se a gente não protege o conhecimento, se a gente não reconhece, não valoriza, a prática da inovação vai cair. Ninguém vai querer ficar fazendo coisa se não vai ter reconhecimento, não vai ganhar dinheiro, não vai ter a coisa protegida, as pessoas vão, todo mundo se aproveitar disso. Então, a proteção é fundamental. Então, como estamos em termos de inovação? Fazendo vocês uma reflexão interna. Faltou também as parcerias. Parceria também é uma questão importante para o ambiente e para a prática da inovação. Então, pense com você mesmo. Como é que está a sua questão de parceria? Suas parcerias estão boas ao ponto de você, poxa,
eu em breve consigo inovar mais. Como é que tá? Tem um ambiente favorável na sua empresa? E o que é um ambiente favorável também? Isso é interessante a gente parar e analisar um pouco. Se a empresa ela é muito fechada para abertura, dá pouca abertura para as pessoas lançarem ideias, mesmo que essas ideias às vezes sejam idiotas, mesmo que essas ideias às vezes não tenham aplicação, mas se a gente tem um ambiente onde o cara se sinta seguro, pô, eu vou falar minha ideia. Basta que vai poder acontecer se as pessoas rirem e falarem, não, cara, isso aí não vai dar certo. Pensa outra coisa aí. Isso influencia ao ambiente ser ou não ser favorável à inovação. Então, isso é uma questão de cultura organizacional. Você fala assim, não, eu valorizo essa prática de inovação porque eu quero ouvir das pessoas ideias. Então, como é que você está na questão da qualificação, reconhecimento, do aprendizado, dos negócios, do cliente, compartilhamento e da proteção do conhecimento? Então, isso aqui é um pouco assustador, mas eu vou trazer isso aqui. Eu acho que às vezes a gente não... Isso é 2011, deve ter piorado ainda. É a posição que o Brasil está com a Argentina no índice de inovação global. A gente percebe que a gente tem muito pouca inovação. A gente está num ranking lá embaixo, na posição, sei lá quantas, 47. Então, a gente precisa entender que a gente não é um país muito inovador. E aí, vou começar agora a falar do empreendedorismo mais a fundo, mas para a gente finalizar a questão da inovação, é entender que isso é um passo a passo, isso é um caminho. Isso não é do dia para a noite que você vai inovar. Na metodologia da inovação, diz o quê? Primeiro, é a etapa da conscientização. É a consciência, poxa, eu preciso inovar. Da valorização da inovação. Poxa, inovação, de fato, é importante. E aí a empresa dissemina isso e faz a inovação fazer parte da estratégia. Com a inovação sendo parte da estratégia, você vai começar a cada vez fazer mais parcerias. E aí você vai criar um processo da gestão da inovação, onde você vai medir, ver a sua capacidade de inovar, aonde você vai fazer o acompanhamento, e aí vai virar uma empresa inovadora. É assim, uma MPE, né, que a gente chama, micro, pequena empresa. Então, é um passo a passo, gente. Não achem que, poxa, eu vou começar a pensar em inovação hoje e a minha capacidade de inovar vai ser rápido e gigante. E se você trabalha numa empresa que tem uma alta gestão, um monte de gente que pensa por trás, se você não tiver o apoio dessa galera, dificilmente você vai conseguir. Então, principais benefícios da inovação. Um deles é a competitividade pela inovação. O que é isso? Isso é você buscar ser mais competitivo na inovação para buscar o quê? Maior faturamento e lucratividade. O sonho de qualquer um, de você andar cada vez mais para frente. Né? Então, a inovação pode trazer para você esse benefício. Né? A sua imagem no mercado ela vai melhorar se você inova. Se você é uma empresa inovadora, e aí você pode pensar na questão, poxa, você é inovadora na questão do atendimento ao cliente. Eu quero inovar minha organização nesse aspecto. Então, a imagem que você vai ter no mercado vai melhorar. Outro benefício, isso vai ser um processo contínuo de melhoria. A inovação te obriga a você fazer esse processo e que ele tem um começo, meio e fim. Não é o seguinte, eu quero continuar, vamos criar outro processo de inovação. Então, outro benefício é a criatividade, o comprometimento, né?
quanto mais você inova, a sua capacidade de criar coisas criativas que gerem comprometimento tanto dos colaboradores internos como do público externo, melhor. Aqui, ele te deixa mais conectado em rede, né? E conectado em rede, você consegue, ou de um lado, absorver o conteúdo de inovação, ou de outro lado, disponibilizar a sua inovação de uma forma mais rápida. A colaboração dos clientes é uma maneira que, além de você receber as informações mais interessantes para o seu negócio, isso vai te dar um benefício de inovar, porque ele vai te dar a chave e o queijo do que você pode fazer. Então, vamos ver alguns exemplos do impacto da inovação nas empresas. Isso aqui é uma empresa chamada Artepão, uma panificadora lá em Maceió, e ela conseguiu aumentar o número de fornadas, fazendo o quê? Inovando com as telas de acondicionamento de pão para assamento. Então, ela criou uma inovação, e aí ela aumentou a produtividade e isso trouxe mais lucro. Aí é inovação mesmo. Então, resultado: mais pães assados, maior uniformidade dos pães, melhor estética, melhor qualidade, menor consumo de energia e aumento de produtividade. Porque ele conseguiu criar essas telas para condicionar o pão, que trouxe um resultado bem diferente para ele. Essa empresa era chamada Macroimagem, lá do Londrina, Paraná. O que ela fez? Ela inovou. Ela começou a entrar no segmento de impressão de grandes imagens em grandes formatos. É um segmento que tem bastante gente de arquitetura, design de interiores, que precisa fazer esse tipo de impressão. Ele começou a se especializar nisso. Então, a expansão do mercado, maior lucratividade e melhoria da imagem. Então, quanto mais você expande seu negócio no mercado, mais isso vai melhorar a sua imagem e isso vai te trazer, no médio e longo prazo, mais lucratividade. Então, aqui, ó, Pacová Joias. É lá em Tangará da Serra, no Mato Grosso do Sul. Qual foi a inovação? A introdução de técnicas de gestão para a produção de joias com sementes nativas da região. Então, ela inovou na gestão. Então, é considerado uma inovação. Mais empregados, os resultados, né? Mais empregados na região, aumento significativo do número de peças produzidas e expansão da base de clientes. Como eu disse, isso é uma das coisas mais importantes que você pode ter, a base de clientes. No âmbito, né, a expansão foi no âmbito nacional, mas também tem um apelo muito grande internacional. Então, essa aqui também é uma sandália, sandálias Kenny, lá de Boa Vista, Roraima. O que ele fez? Ele fez produtos com símbolos que representam a iconografia de Roraima. Ele fez uma coisa muito mais segmentada, mais seleta. Resultados? Maiores vendas, maiores lucros, melhoria da imagem e chegou a fomentar o mercado nacional de chinelos. Então, a hora de mudar de jogo é agora. E a inovação é a chave para aumentar os lucros e a partir da maior competitividade de novos produtos ou serviços. E aí, uma coisa que eu explico historicamente, como é que é o desenvolvimento dos negócios? A gente começou com uma base de pirâmide. Essa base eram as empresas de indústrias, na verdade, né? Aí subia um pouco, vinham as empresas, subia um pouco, vinha o prestador de serviço. Então, eu conheço muito a realidade do prestador de serviço. Antes de tentar mudar o mundo, mude a si próprio, inove. Olha que já vale a pena demais. Sabe, se você conseguir mudar você mesmo, né? Então, acabei essa parte de inovação
Deixa eu passar para cá. Para a gente entrar um pouco mais na parte do empreendedorismo. Então, entender um pouco desse histórico desse empreendedorismo, né? O tema do empreendedorismo no Brasil, ele ficou mais intensificado no fim dos anos 90. Por quê? Porque a gente vinha de um país inflacionário, um país dificilmente as pessoas conseguiam empreender, principalmente quem conseguia naquela época estar vivo, ou era porque a empresa já existia há um certo tempo e tudo, ou porque tinha dinheiro, era uma grande empresa. A micro e pequena, elas sofreram muito no período inflacionário, né? E aí, e muito empreendedor é o que a gente chama de empreendedor por necessidade. E a partir do fim dos anos 90, com a estabilização da moeda, a gente começou a crescer o empreendedorismo por oportunidade. É alguém que identifica um negócio, algo, e pensa, poxa, isso aqui tem negócio, eu vou fazer isso, né? Então, agora com criação de empresas duradouras e a diminuição de taxa de mortalidade, porque a gente não falava nem de empreendedorismo. A empresa abria, durava menos de 2 anos e já fechava. Só que teve uma consequência também da globalização, que trouxe também mais empreendedores por necessidade, porque afetou um pouco da empregabilidade, trouxe um pouco de desemprego. Surgiu uma nova economia, né, uma economia mais digitalizada, criação de órgãos e programas de apoio ao empreendedorismo, né, a gente começou a ter uma valorização mais, por exemplo, do Sebrae, né? Como é que foi a evolução da teoria administrativa, né? Tem a era do empreendedorismo, que é a criação de novas relações de trabalho, novos empregos, gerando riquezas. Na sociedade de consumo, ou na sociedade pós-revolução industrial, eram empregos degradantes, eram situações difíceis, você trabalhava muito tempo, não tinha garantia de nada. Com o surgimento do empreendedorismo, com o surgimento do empreendedor por oportunidade, começou a ter novas relações de trabalho. Pô, eu preciso de um cara bom, não vou tratar esse cara mal. Eu preciso pagar bem esse cara, porque eu preciso dele, eu gosto dele. Ele, para mim, é um cara fundamental no negócio, né? O Brasil tem a maior taxa de empreendedores em estágio inicial. TEA, 17,5, seguido pela China, 14,4, e a Argentina, 14,2. Dos países dos BRICS, o Brasil tem a população mais empreendedora, com 17,5 de empreendedores em estágio inicial. O que é um empreendedor em estágio inicial? É um empreendedor com menos de 2 anos operando. O Brasil tem uma boa taxa desse empreendedor, 17,5%. Mas passei sem querer, será que a gente tem uma boa taxa de manutenção de empresas? Será que as nossas empresas, que a gente tem uma taxa de abertura de estágio inicial alta, será que elas se mantêm? Essas perguntas precisam ser feitas e refletidas. Por quê? Porque, na maioria dos casos, as empresas não duram mais do que os primeiros 2 anos. Então, aqui a gente tem uma altíssima taxa de empreendedorismo, abertura de empresas e, ao mesmo tempo, uma altíssima taxa de fechamento precoce de empresas. Então, o empreendedorismo como centro das políticas públicas em vários países. E aí a gente pega aquela lista que eu mostrei dos países que mais inovam, estava lá Suíça, estava lá Inglaterra, Alemanha, um monte de países. Esses países, e na pandemia ficou muito claro isso, de quais tipos de países que conseguiram ajudar e manter as micro e pequenas empresas. Nós não ajudamos as nossas micro e pequenas empresas, ficamos para trás e sofremos com isso. Não, isso não foi uma política pública. E quando
a sociedade perceber que a micro e pequena empresa é uma das que mais emprega, a gente começa a criar políticas públicas para isso. Quem trabalha no Brasil com isso? O SEBRAE, as incubadoras. A gente já teve o Ministério da Micro e Pequena Empresa, hoje em dia não tem mais. O que é o empreendedorismo, então, gente? O empreendedorismo é a arte de fazer acontecer com motivação e criatividade. Então, o que eu estou dizendo? Que o empreendedorismo não é ciência nem arte, é prática. É a arte de fazer acontecer. Então, você nunca vai ver o cara que é empreendedor, mas ele não realiza. Ele não faz nada. Ah, empreendedor de quê? O que ele realizou? Ah, não teve nada. Então, ele não é empreendedor. E qual é o perfil, né, desse empreendedor? O empreendedorismo que estuda isso, que ensina as pessoas a como empreender, né, ele estuda as características e o comportamento do empreendedor, com foco na pessoa. Tem essa frase famosa que empreendedorismo é um comportamento e não um traço da personalidade. E aí, do Peter Drucker, essa palavra, o papa da administração. E aí essa frase, ela precisa ser muito refletida. Ela está dizendo que o empreendedorismo é um comportamento, não é um traço, não é uma questão genética. O cara não nasceu bom em empreender. Ele pode ter comportamentos empreendedores, é verdade. Mas isso não veio dele, assim. Na verdade, é uma característica de um comportamento. Não é uma questão genética. Então, o que é o empreendedorismo? É o ato de empreender. Quer dizer, o ato de empreender está relacionado à identificação, análise e implementação de oportunidade de negócios. Tem como foco a inovação e a criação de valor. Isso aqui é muito profundo, a gente precisa entender isso. Então, o ato de empreender, que é o fazer acontecer, está relacionado à identificação de oportunidades de negócio. Então, ele vai identificar, ele vai fazer o quê? Uma análise. Poxa, isso aqui é bom mesmo? Isso aqui não é? Vamos ver a concorrência, vamos ver o mercado, vamos ver oportunidades, ameaças, e depois ele vai fazer o quê? A implementação dessa oportunidade. O foco dele é a inovação, porque ele sabe que quanto mais inovar, mais criação de valor ele vai ter. Eu tenho um exemplo muito bom de um pipoqueiro, porque a inovação ela pode ser inclusive no marketing, né? Uma maneira diferente de você fazer marketing que te traz resultado, você inovou, pelo menos na primeira vez, né? E o exemplo é do pipoqueiro. Uma vez eu vi um pipoqueiro, aqueles carrinhos tradicionais, meio velhinho, mas tal, com aquele estilo maravilhoso de pipoca. E aí tinha uma plaquinha assim bem discreta na frente do carrinho dele, que era o seguinte, escrito: chora que o pai compra. Para mim, isso é uma mensagem de marketing muito poderosa. Ela vai na dor, né, da criança e do pai. E aí a história é que ele inovou no marketing. Ele criou valor para a marca dele, mesmo que seja uma carrocinha de pipoca. Então, o foco é esse, é inovar e criar valor. Então, um empreendedor, para empreender, ele tem que identificar oportunidades. Identificar oportunidades é um negócio muito importante e muito sério. Analisar a conjuntura, vai dar certo, não vai dar certo, posso, não posso, como é que é a situação aqui, e aí depois implementar. Então, e o empreendedor? Algumas frases para a gente ver essas definições, né? O empreendedor imagina, desenvolve e realiza visões. Isso é o Filion que está falando. Então, não só basta imaginar e organizar e desenvolver, ele tem que realizar. Só quando realiza que, de fato, ele é um empreendedor.
Empreender é alguém que sonha e tenta transformar seu sonho em realidade. Quem escreveu foi o Dolabella. O Dolabella é um grande pensador do empreendedorismo brasileiro. Escreveu um livro chamado Segredo de Luiza. Muito bom. Então, para ele, empreender é alguém que sonha e tenta transformar o sonho em realidade, aquilo que vai fazer, que vai agir, né? Para transformar. Ele vai tentar, mas ele vai agir. O Sebrae tem a definição, é sentir a necessidade de realizar coisas novas, pôr em prática ideias próprias, tornar seus sonhos realidade, através de atividades planejadas. Esse é o ser empreendedor, na definição do Sebrae. E quem são os empreendedores? São pessoas que precisam ser donos de suas próprias decisões e de seus próprios caminhos. Isso não significa falta de limites ou parâmetros. Dono de suas próprias decisões, ele precisa buscar informações, ele precisa saber correr riscos calculados, ele precisa ter esse comportamento e ter essa maneira de fazer as coisas. E aí ele decide o próprio caminho. Isso não é, de forma alguma, falta de limite, falta de parâmetro. É o sujeito com forte necessidade de realizar o poder, que possui a habilidade de influenciar pessoas. Isso é uma outra habilidade, é uma outra característica do comportamento empreendedor. A habilidade de influenciar pessoas. Ele sente a necessidade de ter seu próprio negócio e aproveita as oportunidades que surgem. É o McKinley que fala essa definição. Então, em qualquer definição de empreendedorismo, encontram-se pelo menos os seguintes aspectos referentes ao empreendedor. É a iniciativa para criar e inovar e ter paixão pelo que faz. Utiliza os recursos disponíveis de forma criativa, transformando o ambiente social e econômico onde vive. E aceita assumir os riscos e as possibilidades de fracassar. E aí essa questão do fracasso é uma questão que a gente precisa fazer essa reflexão. Como é que o Brasil entende o fracasso do empreendedor? O Brasil não dá valor para o segundo colocado nem na Olimpíada. O cara, ralou a Olimpíada, medalha olímpica de prata. Aí a pessoa falou assim, tinha que ser de ouro, não sei o quê. Então, complicado, né? Então, o fracasso, a gente não lida bem com o fracasso. Isso é uma questão que eu não tenho dúvida. Tem países que entendem o fracasso como um passo seguinte que você deu rumo ao sucesso. E hoje em dia, errar não é o problema. O problema é errar por muito tempo, permanecer no erro. Que você erre, que você fracasse rápido, acerte rápido e gaste pouco com fracasso. Então você precisa criar planejamentos mais curtos. Entender que o fracasso faz parte do processo de aprendizagem. Tem uma história que dizem que, por exemplo, o cara da galinha pintadinha, não sei aqui quem tem criança e conhece o DVD da galinha pintadinha, a galinha pintadinha foi um negócio que o cara criou 6 negócios depois dele ter fracassado em vários. E aí um dia ele estava com esse negócio do vídeo, falou assim, vou fazer uma animação em vídeo. Ele botou no YouTube o vídeo e mandou para um amigo dele. De repente, passado um tempo, ele foi olhar, aquilo tinha mais de 1 milhão de visualizações. Aí ele falou, caramba, aqui é uma oportunidade de negócio, né? Só que você entende, ele fracassou 7 vezes antes. 6 vezes antes, para na 7ª. Então, será que foi fracasso mesmo ou será que ele teve uma experiência que ele viveu? Né? Então, errar não é o problema. O problema é permanecer no erro e errar por muito tempo. Então, quais são os fatores pessoais que a gente chama de suas habilidades que você tem que ter? Seu perfil, melhor dizendo, para você ser um empreendedor. Você precisa ter motivação para fazer acontecer. Porque o empreendedor é o cara que vai passar as situações mais difíceis, né? No começo vai ser dinheiro do bolso, tendo que sair, trabalhar muito. É o que primeiro chega, que é o último sai.
Você vai ter motivação para isso? É isso que você imagina como um empresário? Ou a visão que você tem de um empresário é o cara que não trabalha tanto e não precisa fazer acontecer? Você vai precisar ter muito autocontrole e autoconfiança. Autocontrole, porque muitas vezes você vai perder a paciência, vai querer botar tudo a perder, vai achar que não dá certo. E a autoconfiança de você falar, não, eu estou com planejamento, eu tenho um comportamento, eu vou chegar lá, eu vou batalhar. Então, essas duas coisas são muito importantes. Você tem que ser um cara tolerante à ambiguidade, né? Porque às vezes a situação fica meio complexa e você tem que sair meio que de fininho. Você tem que compreender a situação, mas ficar na sua. Você tem que aceitar riscos, correr riscos calculados, que a gente chama também, né? Eu acho que aceitar esses riscos, sabendo onde você está pisando. Por exemplo, o Steve Jobs, o cara da Apple, ele primeiro tinha lançado um iPod. E aí ele foi pro telefone aceitando os riscos. Isso aqui, não sei, não tinha aceitação do público, né? Ninguém sabia. Você precisa sempre ficar atento às oportunidades que estão surgindo. Então, você compreender quais são as ameaças, quais são as oportunidades, são questões fundamentais para você manter o sucesso. Você precisa ter determinação. Eu não conheço um cara que se deu bem sem ralar, sem ganhar na loto. Ganhar na loto, tudo bem, mas honestamente, gente, é determinação, é ralação, é acordar cedo, é trabalhar, ter autocontrole, sabe? É tudo isso. Precisa ter paixão. Se você tem paixão pelo que você faz, vai ser muito mais fácil aquilo dar certo. A paixão é um sentimento que contribui muito em determinados momentos de você precisar impulsionar algumas atitudes, aquela paixão vem arrebatadora. Motivação para empreender. E aí foi o que eu falei para vocês. Existem duas grandes motivações para a gente empreender. Até a década de 80, a gente empreendia por necessidade. A grande maioria do povão era necessidade. Motivado pela falta de alternativa satisfatória de ocupação de renda. Então, o cara não tem perspectiva de trabalho, não tem perspectiva de renda, o que ele vai fazer? Abre carrocinha de cachorro-quente, vai vender pipoca, ele vai empreender, de alguma forma. Então, a outra motivação é a oportunidade. É um empreendedor por oportunidade, motivado pela percepção de uma oportunidade no mercado. É aquele que busca um buraco não atendido, um cliente não atendido, e ele percebe, opa, aqui tem uma oportunidade. Aí ele vai lá, testa a oportunidade e manda a brasa. Por exemplo, esse caso aí, você olhando, camarada vendendo ali plastificação na fila ali de documento, sabe? É oportunidade ou necessidade? Pode parecer oportunidade, né, gente? Mas é necessidade, sabe? É necessidade. Ele podia ter uma loja de plastificação de documento, podia botar até um lugar móvel para fazer a plastificação perto do ambiente. Mas esse cara aqui, ele está aqui porque ele não tem alternativa de trabalho. E ele botou, pode ser bom e conseguir, pode, mas a chance do empreendedor, por necessidade, fechar é muito maior do que o empreendedor por oportunidade. A taxa de mortalidade de empreendedorismo por necessidade é maior do que a taxa de mortalidade de empreendedorismo por oportunidade. Então, afinal de contas, quem é o empreendedor? É uma pessoa que empreende, que constrói algo novo. Dono de empresa é empresário. Empreendedor é outra coisa. Alguém que possui uma visão à frente, que enxerga o futuro e se propõe a ajudar a construí-lo. Então, mais uma vez, empresário é dono de empresa, empreendedor
é o cara que constrói algo novo, que enxerga o futuro. Alguém tem motivação e energia para promover o quê? Mudanças. Porque se você quer um resultado diferente, não adianta você fazer as mesmas coisas. Resultados diferentes, ações, realizações diferentes. Né? Você precisa ser um agente, né, de transformação. E, por último, o empreendedor é alguém que não está satisfeito com o estado das coisas e deseja construir algo novo. Excelente essa definição. Quais são os tipos de empreendedor? O empreendedor de negócios é aquele que identifica oportunidades do mercado, planeja e constrói novas empresas. Então, um cara que está atento aos buracos, aos vacilos no atendimento, às demandas não atendidas, então, as oportunidades que estão rolando, ao preço, à tendência de subir de tal coisa. Então, ele está identificando oportunidades no mercado, vai planejar alguma coisa e vai construir novas empresas. Esse é o empreendedor de negócio. Beleza. Quem é o empreendedor interno? É o indivíduo que promove as mudanças dentro da empresa em que trabalha. Ele reinventa a empresa e os negócios. Então, ele promove dentro da empresa mudanças, inovações tão significativas que isso acaba gerando resultado. Isso, de uma certa forma, reinventa a empresa. Tem muito empresário, muito empreendedor, quer dizer, desculpa, que tem isso com ele. Ele tem esse poder de fazer essas mudanças. E hoje em dia, a gente está muito em voga o empreendedor comunitário ou empreendedorismo social. Que é quem? Aquele que promove mudanças. Então, eu vou fazer uma mudança em tal lugar. Como é que eu faço isso? Eu reúno recursos, eu construo o benefício de uma comunidade algo, um voluntariado, terceiro setor. Então, ele capta o recurso e faz acontecer esse tipo de ação. E aí a gente vai agora começar a entrar, gente, nas características a fundo do comportamento do empreendedor. Buscar oportunidades e ter iniciativas. Descobrir e transformando oportunidades em produtos. Produtos e negócios inovadores. Faz as coisas antes de ser solicitado ou antes de ser forçado pelas circunstâncias. É o cara que está ligado, e aqui na pandemia a gente viu muito isso. Quem era empreendedor, já na pandemia, percebeu que ele precisava fazer alguma coisa. Muita gente ficou para trás antes de ser forçado pelas circunstâncias, ele só conseguiu mudar depois. Esse é o empresário. O empresário, diante da mudança que ele tinha que fazer, ele se mexeu. O empreendedor já antecipou, né, já viu oportunidade e aí começou a buscar. No desenvolvimento do seu trabalho, busca soluções inusitadas para problemas cotidianos. Isso aqui é um comportamento muito característico do empreendedor. Pô, ele vai numa empresa, as pessoas fazem 30 vezes desse jeito. Ele pergunta, por que você faz assim? Ah, não sei, todo mundo faz assim. Aí ele vai e pensa, cara, eu vou arrumar uma maneira de fazer isso diferente. Eu não acho que é só dessa maneira que faz isso. Então, ele aproveita as oportunidades fora do comum para começar projetos de parceria ou de assistência. Então, buscar oportunidades e ter iniciativa é uma característica do comportamento empreendedor. Então, Newton tem essa frase aqui, ó, milhões viram a maçã cair, mas só Newton perguntou por que ela caiu. Que todo mundo viu ela caindo, beleza? Mas alguém se perguntou por que ela caiu. E foi daí que o Newton tirou as ideias. Então, uma outra característica do comportamento do empreendedor é correr risco calculado. Mas isso não é gente que está em busca de aventura, e sim de resultado. Ele vai correr risco, ele vai fazer uma coisa agora, porque lá na frente ele está vendo alguma coisa que vai ser vantajoso.
Então, ele avalia as alternativas, ele calcula os riscos, ele age para reduzir os riscos e controlar os resultados. Coloca-se em situações que implicam riscos e desafios moderados. Então, tem essa frase aqui também, ó. É preciso menos tempo para fazer algo de maneira certa do que explicar por que foi feito da maneira errada. Então, é preciso menos tempo para fazer algo certo do que explicar por que foi feito errado. Uma outra característica, exigência de qualidade e eficiência. Exceder padrões de qualidades com menores custos. Esse é o grande desafio do empreendedor. Ele conseguir criar um ambiente com mais valor, com mais qualidade e, ao mesmo tempo, conseguir diminuir custos. Né? Ele encontra a maneira de fazer as coisas melhor, mais rápido ou mais barato. Age de maneira a fazer as coisas que satisfazem ou excedem padrões de excelência. Desenvolve ou utiliza procedimentos para assegurar que o trabalho seja terminado a tempo ou que atenda a padrões de qualidade previamente combinados. Então, ter essa noção de qualidade, de eficiência. O que é eficiência? A eficiência é como você... É a entrada de alguma coisa, né? A eficácia é a saída, né? A eficiência, a entrada, e a eficácia é a saída de um insumo. Então, você faz bem aquilo ali e você depois entrega bem. Ser persistente. Como eu disse, a gente não pode, o empreendedor não pode olhar para o fracasso e não tomar lições disso. Tanto que tem uma coisa que é muito importante, são as lições aprendidas. O que você aprendeu fazendo tais coisas? Eu aprendi isso, eu aprendi que não devo fazer aquilo, aprendi que devo fazer mais vezes isso. Né? E ser persistente é fundamental para você conseguir. Eu não conheço, sinceramente, alguém que tenha sucesso, que conseguiu algo valioso e que não tenha sido persistente. Que tenha caído da noite para o dia, maravilhoso, não trabalhei em nada, consegui tudo. Eu não conheço. Pode existir? Pode. Eu acho raro? Acho raro. Eu acredito muito em quem persiste, em quem planeja, quem se dedica e quem de fato trabalha e entrega. Eu acredito muito nisso. Então, as estratégias mudam com as circunstâncias. Você tem que ser persistente, não pode ser teimoso. Então, age diante de um obstáculo significativo. Vai agir repetidamente ou muda a estratégia a fim de enfrentar desafios ou superar obstáculos. É aquilo que eu falei. Faça o planejamento curto, não faça planejamento anual. Planejamento é de 3 meses. Aonde eu quero estar em 3 meses, o que eu preciso fazer e tal. Aí você vai botar, planejei, agir, né? Eu vou checar e vou analisar o que eu preciso fazer. Vou fazer esse ciclo, né? Ele faz sacrifício pessoal ou despende de esforço extra para completar uma tarefa. Eu tenho certeza que alguém aqui já virou noite, já fez coisa, sabe? Já fez um esforço extra para conseguir entregar algo que seja importante para o seu cliente, né? E a frase, nada está em nosso poder como a própria vontade. Comprometimento, né? Uma outra característica do comportamento empreendedor. E essa questão do comportamento empreendedor, o que eu quero que vocês façam a reflexão? Eu conheço muito empresário que tem tecnicamente, ele é formado em um monte de coisa, sabe fazer planilha, sabe fazer um monte de contas, sabe planejar tudo, mas às vezes ele não consegue ter sucesso. E, ao mesmo tempo, tem gente que eu percebo que não tem tanto conhecimento técnico, não tem tanto conhecimento teórico, mas, ao mesmo tempo, ele sabe muito. E ele traz resultados.
sabe? Ele consegue fazer. Por quê? Porque é mais importante para o sucesso de uma empresa o comportamento empreendedor do que simplesmente o conhecimento técnico. Tem muito mais gente com muito conhecimento técnico que não está com sucesso do que gente que tem uma característica do comportamento empreendedor e consegue sucesso. Então, assumir responsabilidade pessoal para solucionar problemas que possam prejudicar a conclusão de um trabalho nas condições estipuladas é quem tem comprometimento que faz isso. Sabe? Quem foge das responsabilidades não tem comprometimento, não é líder. O líder verdadeiro não sai culpando os outros, dizendo que os outros que não fizeram. Ele que é o líder, ele que comanda, ele que assuma a responsabilidade. Ele tem que ter comprometimento e exigir comprometimento. Colabora com seus empregados, no sentido de trabalhadores, ou coloca-se no lugar deles, se necessário, para terminar uma tarefa. Então, ele tem esse comprometimento. Isso é empreendedor. O chefe vai falar, eu pago você para isso. Vê o cara numa situação difícil, não tem esse comprometimento. Esforça-se para manter os clientes satisfeitos e coloca a boa vontade a longo prazo, acima do lucro a curto prazo. Ele entende que ele vai ganhar mais conquistando, tendo o cliente satisfeito, pensando no longo prazo. Não há atalhos, a frase aqui, né? Não há atalhos para os lugares aos quais vale a pena chegar. Não tem atalho, não tem caminho curto para você conseguir o que você quer efetivamente. É só com muito comprometimento, com muita dedicação, que você vai chegar. Então, uma outra característica, ele busca informações. Ele não vai na louca. Ele quer entender o que está acontecendo. Ele entende as necessidades do cliente, a competência dos concorrentes, condição que ele tem com os fornecedores. Esse é o universo do empreendedor. Conhecer cliente, conhecer a competência dos concorrentes e as condições dos fornecedores. Então, ele se aprofunda nisso. Ele busca esse conhecimento. Ele dedica-se pessoalmente a obter informações sobre os projetos e possíveis parcerias. Ele investiga pessoalmente como fabricar um produto ou fornecer concorrentes. Ele consulta especialistas para obter assessoria técnica comercial. Então, a informação, ainda mais na sociedade hoje, aí é uma coisa que eu estudo nesse growth hacking, que é o crescimento acelerado. Cada vez mais as decisões de marketing vão ser baseadas em dados, em ciência de dados, menos em achismos, menos no feeling. Ah, eu acho que é aqui, eu sinto que é por ali. Então, o empreendedor dedica-se pessoalmente a obter informações sobre seus projetos e possíveis parcerias. Ele investiga pessoalmente como fabricar um produto ou fornecedores ou concorrentes. Como fabricar um produto ou fornecedor ou concorrente. Consulta especialistas para obter assessoria técnica e comercial. Como disse Francis Bacon, o homem pode tanto quanto sabe. Uma outra característica é estabelecer metas. Ele sabe onde quer chegar, né? Ele tem um desafio de curto, de médio e de longo prazo. São a razão da estrada dele, ele sabe disso. Então, ele vai estabelecer metas e objetivos que são desafiantes, têm significado pessoal, né? Depois, quem quiser saber, eu explico um pouco da meta SMART. SMART, você pode buscar isso no Google. O que são metas SMART? São metas atingíveis, é do inglês SMART, tá? Atingíveis, mensuráveis, específicas, que têm um tempo determinado, né? Isso são metas de verdade. Tem visão de longo prazo, clara e específica. Estabelece objetivos de curto prazo mensuráveis, gente.
Se a gente bota um objetivo e esse objetivo não é mensurável, como eu vou saber se eu cheguei, de fato, nesse objetivo? Como? Então, eu recomendo muito a meta SMART para você começar a criar um plano de ação baseado em quê? Em metas. Eu preciso fazer tal coisa, quem é o responsável, quando que vai ser, é possível, vou aumentar o faturamento em 20%, né? Estabeleça metas, porque se você não tem metas, você fica patinando no ambiente que você acha que você sempre vai reagir. O planejamento e monitoramento sistemático. Quem é empreendedor, além dele planejar, ele precisa ficar acompanhando, mas será que aquilo que eu imaginei está realizando? Não realizou, preciso mudar. Realizou, preciso replicar. Então, eu preciso estar sempre analisando. Por isso que eu preciso planejar. E no Brasil, a gente tem a tendência a planejar muito pouco e executar muito braçal, né? E o japonês ensina que a gente precisa planejar mais e executar mais focado, mais correto. Então, planejar é projetar hoje aonde se quer chegar no futuro. Isso é planejamento. Hoje eu vou escrever, vou planejar aonde eu quero chegar ali na frente. E esse futuro, quanto tempo é, gente? Esse futuro não pode ser 10 anos mais. Antigamente a gente fazia planejamento de 10 anos. Agora não, agora é de 5 no máximo. Porque o mundo em 5 anos, gente, ele vai mudar tanto que a gente não pode ficar com esse prazo de 10. Né? Enxergando o caminho a ser percorrido, os seus obstáculos. Então, você vai criar um cenário, vai tentar identificar oportunidades e ameaças nessa sua jornada. Quais são os obstáculos que eu posso, de repente, enfrentar? Como é que eu posso fazer? É o sonho consequente, né? Eu vou fazer coisas que a consequência será a realização do meu sonho. Então, ele planeja e divide em tarefas de grande porte e em subtarefas com prazos definidos. Isso é o plano de ação. Quem quiser, Guilherme, depois me bota um plano de ação. Me lembra aí no chat que na próxima aula eu trago o plano de ação, o modelo 5W2Hs, que é o quem, quando, quanto, como, né? Por quê? São perguntas que a gente precisa fazer dentro do planejamento. Né? Quem vai fazer? Quando? Como ele vai fazer? Por que ele vai fazer? Quanto vai custar? Ele constantemente vai revisar seus planos, levando em conta os resultados e mudanças circunstanciais. E aí tem a estratégia do planejar, depois você faz, põe em prática, depois você checa, depois você faz uma análise para saber o que valeu, o que não valeu, o que eu reformulo, o que eu não reformulo. Mantém registros financeiros e utiliza esses registros para tomada de decisões, gente. Não adianta só ter o registro, mas não saber o que aqueles números querem dizer. E aí, para finalizar hoje, gente, porque agora eu vou entrar numa outra seara, não quero dar continuidade agora, porque senão vai quebrar o pensamento. A frase do Guimarães Rosa: o real não está na saída, gente, e nem na chegada. Ele está na travessia. É isso que é o real. Não é a chegada e nem a saída, né? É a travessia. Bom, estou aqui aberto para algumas perguntas, se alguém tiver alguma pergunta hoje. Estou aqui, senão a gente continua amanhã. Espero que vocês tenham gostado. É um assunto apaixonante, que eu espero que, quando pequeno, comece a perceber que o empreendedorismo talvez seja, junto com a inovação, a grande saída para ele conseguir o lugar ao sol. É isso. Maravilha? É sempre impressionante, Guilherme.
Assim, se alguém não tiver, se alguém tem alguma pergunta, se eu tiver, eu quero desde já, né, agradecer ao Guilherme, assim, acho que o conhecimento que você traz ele muito bem decupado, né, muito bem organizado, que de toda forma auxilia, né, a compreensão, que acho que principalmente no momento que a gente vive como hoje, que está muito na moda, né, o empreendedorismo. E aí esse empreendedorismo às cegas, né? Então assim, acho que é muito legal esse trabalho que você vem trazendo para a gente, que ele cria caminho, né? Ele traz método, que ele traz forma, que a gente não precisa de E amanhã são as ferramentas para a gente botar em prática o restante do empreendedorismo. Maravilha? Maravilha. Um beijo. Maravilha. Um beijo, querido. Queria te agradecer mais uma vez pela generosidade de sempre. Obrigada por compartilhar com a gente. Tá certo. Eu vi que o bate-papo tem alguma coisa, não sei se é pergunta. Não, não. Beleza. Então, gente, amanhã, mesmo horário. Amanhã não, é amanhã, sim, sexta-feira. Faremos no mesmo horário. E amanhã eu trago as ferramentas para complementar o restante do conceito. E aí, as ferramentas para vocês botarem em prática e virarem, de fato, pessoas que querem mudar o mundo, que a gente precisa bastante disso. Show. Tá Obrigada, certo? querido. Até Um amanhã. beijo. Beijo. Tchau.